Um querido companheiro de estudos espíritas sugeriu-me fazer uma análise, uma crítica do debate filosófico que se estabeleceu no movimento espírita a respeito de uma crítica que o professor Luiz Felipe Pondé fez ao espiritismo e que foi já devidamente respondida pelo professor Cosme Massi. Eu não teria muita coisa a acrescentar, nem tampouco a tirar da resposta que o Cosme deu, mesmo porque eu não me sinto com pedigree suficiente para me meter nessa briga aí. Mas, como o professor Luiz Felipe Pondé fez algumas afirmações que eu entendo que são de fundamental importância para nós, estudantes espíritas, e para quem estuda filosofia de uma forma em geral, extrair e fazer algumas reflexões que são muito importantes para o nosso entendimento, eu estou me metendo nesse campo aí um tanto quanto temeroso, mas pretensão e água benta não faz mal para ninguém mesmo. O Pondé afirma que o espiritismo não figura no mainstream filosófico, porque o espiritismo não seria uma filosofia consistente. A principal pergunta que eu faria aí é por quê? Por que hoje o espiritismo não figura? Porque até meados do século passado figurava. E uma outra pergunta é: quem determina o mainstream contemporaneamente? O que se inclui no mainstream, o que se retira do mainstream filosófico? Quem faz essa inserção e essa extração são os professores de filosofia das academias. Quem faz essa inserção sobre se pesquisa-se teorias, fenômenos espirituais ou não, academicamente, são os homens das ciências acadêmicas. Então, o mainstream filosófico e acadêmico hoje são determinados pelos homens das faculdades de filosofias e de ciências. E quem são os homens das faculdades de filosofias e de ciências contemporaneamente? São espiritualistas ou são, segundo a terminologia do próprio professor Luiz Felipe Pondé, materialistas, que eu chamaria de biologistas? São os segundos. Porque o pensamento que domina hoje no meio acadêmico é o materialismo. E o materialismo de vertente, de matriz freudiana ainda. Pondé deixa isso muito bem claro. Freud, Marx, Nietzsche e Charles Darwin são os pais do materialismo contemporâneo, segundo o professor Luiz Felipe Pondé. E eu concordo em totum com ele. Acontece que o materialismo freudiano, né, gerado pela teoria psicanalítica de Freud, tem base também numa obra intitulada Totem e Tabu. Nessa obra, o Freud teoriza, com base em trabalhos de antropólogos do seu tempo, que as ideias de deuses e de espíritos seriam atavismos primitivos surgidos no universo do homem tribal, do homem primitivo, que diante dos fenômenos da natureza, não dando conta da explicação, do entendimento desses fenômenos, e diante do espanto, do assombro gerado por esses fenômenos, trovões, terremotos, vulcões, o homem primitivo imaginou a existência de deuses e de espíritos como autores e controladores desses fenômenos naturais. Ou seja, o que o Freud está dizendo é que, diante do fenômeno natural, o homem primitivo imaginou o sobrenatural. Que diante de um fenômeno natural imanente, o homem primitivo imaginou o transcendente. É isso que se encontra na base do materialismo que combate todo o pensamento religioso atualmente. Acontece que antes de Freud, teve dois filósofos materialistas, Nietzsche e o Schopenhauer. E segundo o professor Oswaldo Giacoia Júnior, quando Freud estava elaborando a sua teoria psicanalítica, ele na verdade estava pretendendo fazer filosofia. De modo que a matriz teórica
da teoria psicanalítica do Freud, segundo Giacoia, é a filosofia de Nietzsche e de Schopenhauer. Só que antes desses dois filósofos alemães, teve um outro chamado Immanuel Kant. E o Kant, na sua terceira obra crítica, na Crítica da Faculdade do Juízo, ele deduziu o seguinte: para nós dizermos que somos entes que conhecemos, capazes de adquirir o conhecimento, esse mecanismo do conhecimento se realiza no sentido interno, no ânimo, por meio de 4 faculdades: a sensibilidade, a imaginação, o entendimento, e coroando essas outras 3, a 4ª faculdade, que é a razão, fiscalizando como um tribunal a atividade dessas outras 3 faculdades inferiores. De acordo com Kant, portanto, a sensibilidade é a responsável por trazer ao sentido interno as representações dos objetos que se busca conhecer. De posse dessas representações, a imaginação faz a ponte entre a sensibilidade e o entendimento, levando essas representações para o entendimento, que vai elaborar o conceito e dar conta do conhecimento desses objetos. Acontece, diz o Kant, a imaginação não opera sem representações dadas. Assim, quando Freud diz a imaginação pega o imanente natural e imagina o transcendente sobrenatural, o Kant ia dizer para o Freud o seguinte: olha, essa teoria aí sua, Sigmund, usando o léxico do professor Pondé, né, é uma bobagem. É sobre uma tal bobagem lógica, racional ou irracional, digamos assim, diria o Kant, que se estabelece todo o materialismo acadêmico atualmente. E é por isso que o Espiritismo e as outras doutrinas de filosofias espiritualistas também, nenhuma delas figura no mainstream. Quando Pondé rejeita a inserção do Espiritismo no mainstream, ele está imediatamente também rejeitando o budismo tibetano e todas as tradições vedânticas das Upanishads hinduístas, porque são, igualmente, o espiritismo, reencarnacionistas, portanto, espiritualistas, com as devidas especificidades de cada uma dessas doutrinas. Então, quando Pondé rejeita o espiritualismo, ele está fazendo com base no mainstream acadêmico, no mainstream filosófico contemporâneo, que é materialista, estabelecido em cima do que o Kant diria uma bobagem freudiana. Acontece que o professor Pondé não se limita a dizer que o espiritismo não é uma filosofia consistente. Ele faz algumas outras críticas que eu penso que são bastante pertinentes também e que devem nos levar, nós que participamos do mainstream espírita, né, estudantes da doutrina espírita, há algumas reflexões que são muito importantes, e por isso eu queria agradecer sinceramente ao Pondé por fazer essa crítica para nós. Uma crítica que é recomendada pelo organizador do trabalho dos espíritos, que é o Allan Kardec. Quando Kardec diz, olha, acompanhe a ciência, acompanhe a filosofia, e se a ciência ou a filosofia demonstrarem o erro do espiritismo, fique com a ciência. Então, esse é um pensamento de uma honestidade epistemológica que não pode ser absolutamente condenado por dogmatismo. Então, o Pondé está fazendo um grande trabalho para nós, que estudamos o Espiritismo, fazermos uma autocrítica e uma autoanálise do nosso entendimento e principalmente da nossa prática espírita atualmente. Mas o Pondé faz 2 afirmações que não são absolutamente verdadeiras. Ele faz confusão e eu penso que é deliberado isso, porque o Pondé é um tremendo provocador. E eu sou um consumidor das aulas do Pondé, seja em vídeo, seja em alguns livros dele. E tenho uma profunda admiração pelo intelectual que ele é. Agora, ele faz uma afirmação que me parece que ele não conhece nada do espiritismo, ou ele está realmente, eu penso que é mais por aí, escondendo o jogo. Quando ele diz que, olha, dizer que
que o espírito evolui infinitamente, é a mesma coisa que estar dizendo que as almas são criadas imortais. Tá? Isso não resolve nada do que a gente precisa resolver aqui no cotidiano. Discordo, professor Pondé. Primeiro porque o Espiritismo jamais disse que as almas, os espíritos são criados prontinhos. O Espiritismo é criacionista? Sim, o Espiritismo é criacionista. Mas o Espiritismo é um criacionismo evolutivo. O Supremo Criador, a suma inteligência criadora dos espíritos e de toda a matéria, criou princípios de inteligência. Esses princípios de inteligência muito se assemelham à mônada inteligente pleiteada pelo Leibniz, inclusive pelo próprio Aristóteles na metafísica. Esses princípios de inteligência são criados simples, ou seja, não compostos, portanto eles não se decompõem, não morrem, por isso que o espírito é imortal, né? E sem nenhum conhecimento, ignorantes é o termo usado pelos espíritos. E esse princípio de inteligência recebe gratuitamente, e esta é a única doutrina da graça admitida pelo Espiritismo, porque este princípio de inteligência criado recebe uma força como um seu atributo essencial, chama vontade, que naquele momento da criação era cega, e que ele próprio, princípio de inteligência, desenvolve essa força trabalhando junto da matéria, elementarmente também criada ao mesmo tempo. No Big Bang, vamos chamar assim. Só que o Big Bang não criou só a matéria, o Big Bang criou também o Big Boss, o Big Father, criou também princípios de inteligência. E essa relação entre a inteligência primordial e a matéria primordial é evolutiva, é impulsionada por uma força que se chama progresso. Esta é a lei que impulsiona a evolução, tanto a evolução da matéria, que gerou o nosso organismo biológico, quanto que redundou por experiência e vontade própria, autorrealizado, auto-organizado, o espírito na condição atual. Acontece que, quando revelou-se também a origem da matéria, o elemento basilar, o elemento primordial material, o Espiritismo disse chamar este elemento fluido cósmico universal, que seria a menor porção de matéria que está num estado de vibração, num estado vibracional, e de acordo com a frequência vibratória dessa partícula, ela gera todas a matéria existente no universo. É exatamente isso que diz a teoria das supercordas da física quântica atual. Que diz o Brian Greene, um dos principais teóricos da física quântica, da teoria das supercordas, no seu livro Universo Elegante. A supercorda é um filamento de energia que vibra como as cordas de um violino. E de acordo com a frequência vibratória dessa partícula elementar, dessa supercorda, desse filamento de energia, ela constitui todos os elementos materiais do universo. Ou seja, o Espiritismo revelou, antecipou há 160 anos atrás o que a teoria das supercordas está afirmando hoje. E agora, professor Pondé, pasmemos, porque o matemático que elaborou, que desenvolveu a principal equação matemática, que é a base da teoria das supercordas, disse no início do século passado, na universidade que ele foi estudar, na Inglaterra, porque ele era um matemático indiano, ele era um médium indiano, ele disse que recebia aquelas centenas de equações que ainda estão por ser desvendadas, por ser esclarecidas. Entre essas, que já foi esclarecida das supercordas, ele disse que recebia mediunicamente através de comunicações que com ele estabelecia a deusa Namagiri, era a deusa de sua devoção. Ela apresentava para ele mediunicamente essas fórmulas matemáticas e ele as registrava no piso do templo com giz, porque ele não tinha nem papel para anotar. Ou seja, os espíritos revelam sim coisas que estão um pouco além do conhecimento normal do ente racional aqui. Então, professor Pondé, tirar o espiritismo do mainstream filosófico
com base no pensamento materialista, que é o que se faz hoje nas academias e qualquer outra doutrina religiosa, diria o Kant, o materialismo é uma bobagem.